e a gente volta, então, no Livro Aberto, está entrevistando hoje o professor Adélio Machado, da Universidade do Porto. A gente estava conversando, então, sobre a química verde, né, nessa proposta do seu livro. Queria lhe perguntar, então, a gente falava exatamente esses paradoxos, assim, né? A química, ela está associada a situações extremamente benéficas, né, especialmente no mundo moderno, contemporâneo, e situações também de risco, de perigo para a própria vida, né, como é o caso enfim, da indústria, da guerra, quando, enfim, isso está associado a questões mais que atacam, que provocam a vida no sentido do risco, né? Queria que você falasse um pouco disso, como é que é visto pela proposta da química verde. Bom, esse é um problema geral da tecnologia, sucede com a química, sucede com muitos outros artefactos que a tecnologia criou e que põe à nossa disposição, sei lá, toda a gente gosta de ter um carro, mas por vias variadas, os carros são extraordinariamente destrutivos de muitos aspectos ambientais, desde logo porque ocupam muito espaço para fazer estradas a andar, desde logo porque frequentemente a gente usa os carros muito pouco, enfim, meia hora para ir de casa para o emprego e volta. Tem, portanto, de ter dois espaços, um em casa e outro junto ao emprego, para estacionar. Um deles está vago, o outro está ocupado. E depois, enfim, os problemas de consumo de energia, poluição, etc, etc. Portanto, reparem, há aqui uma série de linhas paralelas sobre as quais se exercem efeitos no ambiente. A mesma coisa sucede com os produtos químicos. E, portanto, isso implica que se tenha de ver a química de uma maneira muito mais complexa, muito mais aberta, uma maneira multidimensional, coisa que não sucedia em termos da química mais clássica, quando punhamos de lado os efeitos, nomeadamente os efeitos ambientais nocivos. Aí é que entram as métricas. Aí, um bocadinho mais adiante, é que entram as métricas, quando se procuram eliminar os impactos negativos da química, mudando, por exemplo, as moléculas, mudando os processos de fabrico, há sempre que avaliar os efeitos da mudança em muitas direções. Enfim, facilmente se cai na situação em que se olha para, por exemplo, um processo de fabrico, nota-se que há um efeito muito negativo, melhora-se esse efeito, com resultados, mas, paralelamente, noutras linhas, os efeitos, os impactos negativos, aumentam de intensidade. Portanto, há que medir muitos parâmetros em paralelos, e aí é que surgem sistemas de métricas para avaliar os sistemas sob estudo. Portanto, as métricas são algo de uso geral para os sistemas complexos, não apenas para os sistemas químicos. Certo, olhando mais sistemicamente, né? Aí é que exatamente, olhando mais sistemicamente, procurando visões globais do sistema, procurando não ver e caracterizar não só as componentes do sistema, mas as inter-relações entre as componentes, no sentido de tentar ver como é que se pode condicionar o funcionamento do sistema, no sentido de o empurrar para o objetivo desejado, que neste caso é uma redução de impactos sobre os diversos aspectos que a química exerce. Certo. O professor Carlos Alberto Marques, que aliás é nosso professor da UFSC, que fez o prefácio, né? Ele falava em mudança de paradigma, né? Sim, isto no fundo significa pensar a química de outra maneira. A química ao longo do século XX mercê em grande parte da crescente especialização,
acentuou muito o aspecto reducionista, ou seja, passou a ser ensinada cada vez de forma mais reducionista. Agora é preciso recuar e recuperar uma visão mais holística, uma visão mais global, e daí é que surge o aspecto de uma visão sistémica no subtítulo. Que está aqui no subtítulo. O autor, quando não fica feliz com o título, acrescenta sempre um subtítulo que, no fundo, traduz muito melhor o que há de interessante no livro, ou que o autor sente que há de interessante no livro. E a proposta do livro, falar um pouco especificamente sobre o livro, é introduzir alunos de graduação e pós-graduação no tema das métricas. No tema das métricas, eventualmente pessoas que estão na indústria a trabalhar e que, com a pressão ambiental atual, também são chamadas a modificar processos de fabrico, no sentido de os tornar mais verdes. Enfim, portanto, o livro dirige-se a um leque alargado de potenciais leitores. Esse é um tema muito contemporâneo, né? Um tema, digamos, fundamentalmente em português corrente, como também se usa no Brasil. O livro destina-se a que os químicos possam fazer as mudanças na química com um conhecimento melhor daquilo que estão a fazer quanto à obtenção de verdura, quando à diminuição dos impactos, ou seja, a conseguir que os químicos não vendam gato por lebre. Ou seja, o greenwashing, de que se fala tanto quanto aos restos produtos comerciais, não é? Em que as companhias mudam umas coisinhas, dizem que os produtos melhoraram quanto a impactos, mas às vezes, depois, analisando a situação, vê-se que isso não se verifica. Isso mesmo está a suceder na química e é, efetivamente, preciso formar os químicos com a mentalidade de, na medida do possível, é extraordinariamente difícil, avaliar aquilo que fazem de uma forma, tanto quanto possível, isenta e global, no sentido de a evolução se dar mesmo na direção do aumento da verdura. Porque esse qualificativo verde, ele se tornou um emblema, um negócio, né? Quer dizer, mais agrega valor ao produto. E também no meio científico dos químicos. Também. Perfeito. Mas a discussão daí, bom, seria outra conversa, outro programa, mas a discussão de uma ética disso tudo é que é a questão interessante. Né? Exato. Digamos, a ética é cada vez mais interessante. Simplesmente com a mudança de escala do mundo é algo cada vez mais difícil de concretizar. Sim. Aprendemos bastante hoje, né, Simone? E por causa disso também a vinda do professor à nossa universidade, né? Porque eu acho que é em nome dessas questões que o convênio com a UFSC foi construído. Exato. Né? Temos um projeto de investigação cujo objetivo global é o ensino da química verde e então, como ferramenta para o desenvolvimento sustentável. Muito interessante. Vamos encerrar o programa. Quem tiver interessado, introdução às métricas da química verde, professor Adélio Machado. E a gente fica por aqui, né? Volta na semana que vem com mais uma edição do Livro Aberto. Muito obrigado pelo Obrigada. Nós aqui agradecemos.